meus irmãos, olá, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus o Cristo, a toda a igreja militante do Senhor na face da terra. Nesta oportunidade, quero desejar a todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, dependendo do horário e do momento que você parou para assistir esta meditação. Nesta oportunidade, dando continuidade à nossa meditação da Palavra de Deus, neste momento iremos passar a ler a Palavra de Deus, que a mesma se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no seu capítulo de número 5, e versículo do 13 ao 20. Que nos diz a palavra de Deus, a sacrossanta, a inerrante palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e assim alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Portanto, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum ir ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto por dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Portanto, vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Meus irmãos, nesta oportunidade nós iremos tratar e pedir ao Espírito de Deus que nos ilumine para que possamos transmitir esta palavra neste momento, esta meditação. Pois bem, preste muito atenção e desde já peço a você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal, aperta no sininho, para receber as notificações, as meditações, as orações e as pregações e as ministrações da palavra de Deus, E também não esquece de dar o seu joinha no nosso canal para que possa cada vez mais crescer o nosso canal e alcançar vidas. Então, meus irmãos, nessa oportunidade, este capítulo de número 5, e precisamente nós estamos dividindo porque são 48 versículos. Lemos na meditação anterior do 1 ao 12 e agora nós vamos do 13 ao 20. E posteriormente, no vídeo posterior a esse, iremos ler do versículo 21 ao 48. Preste muito atenção. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, nós estamos nessa série de meditação e você já deve ter acompanhado, se não acompanhou, vai lá no nosso canal e acompanha. Precisamente este texto que nós lemos. A Bíblia vai nos retratar o cristão como o sal da terra e a luz do mundo. Quando se trata de sal da terra, a Bíblia diz que se o sal vier a ser insípido, ou seja, perdeu o seu sabor, quem lhe restaura o sabor? Quem é que pode restaurar o sabor do sal que já perdeu ou que já se tornou insípido? Claro e evidente que depois que o sal perde o seu sabor, para nada mais presta. É isso que nos diz o texto. Mas qual é a característica do sal? Eu quero revelar aqui para vocês no mínimo 4, certo?
e não vou me aprofundá-las, porque senão fica muito longo este vídeo. Mas veja, primeira, para temperar. Segundo, para dar sabor. Terceiro, para preservar. Quarto, é antisséptico. Vejamos, irmãos, nessas 4 características do sal, o que nos traz, o que traz de ensinamento para nós. Jesus, é isso que Jesus está dizendo. Jesus está nos revelando algo do reino, princípios do reino, que nós precisamos ser pessoas como o sal, que equilibra, que dá equilíbrio, que traz temperamento, que traz sabor ao mundo sem sabor, ao mundo, meus irmãos, que está cada vez mais mergulhado no pecado. Nós, como sal da terra, temos esta tarefa de preservar, aleluia, e nos manter fiéis a Deus para que o mundo seja contagiado também por nós. Prestamos muito atenção. O que é que Jesus estava nos revelando? Observe, naquela época havia muitos fariseus, irmãos, que se orgulhavam de sua religiosidade e legalismo. Mas nada disto tinha qualquer coisa a ver com a verdadeira essência das Escrituras Sagradas. Eles simplesmente observavam de fato a letra. Eles simplesmente seguiam as regras, mas não deixava que a palavra entrasse para mudar o seu interior e assim ele se transformar em um sal para dar sabor, para trazer sabor às pessoas ou para trazer a clareza daquilo que Cristo estava trazendo para eles. Mas ele seguia simplesmente, eles eram religiosos e legalistas. Vejamos, não podemos perder o sabor. O que é que Cristo está nos dizendo com isso? Vejamos que a palavra de Deus ela é clara, né? O que é que quer nos dizer? Não podemos perder o sabor. Se o sal vier perder o sabor, para nada presta. Irmãos, nós como cristãos devemos manifestar o reino de Deus através da nossa vida, de forma que eu preciso influenciar o mundo com aquilo que Deus tem me dado. Eu preciso influenciar, como eu disse, eu preciso trazer sabor, eu preciso preservar, eu preciso ser alguém que influencie naquilo ou nos princípios que é me dado do reino de Deus e assim as pessoas sejam contagiadas. É muito interessante você parar para pensar nisso. Através do reino de Deus, nós precisamos influenciar o mundo que estamos vivendo. Do contrário, meus irmãos, ou seja, se o mundo tem nos influenciado, isto é um sinal que temos perdido este sabor. Estamos na mesma situação que os fariseus e os escribas, seguindo, e cumprindo regras, ou trilhando pelo caminho da religiosidade. E nós precisamos tomar cuidado. Quando nós estamos sendo influenciados, no lugar de influenciar, nós estamos no mesmo patamar que Jesus estava falando aqui para os fariseus, que seguiam simplesmente a letra, mas não deixou penetrar no seu coração para que as suas vidas fossem mudadas e aí ele pudesse dar publicamente, externar o que está dentro e não viver só de aparência. É isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos ser sal da terra. Nós somos sal da terra e precisamos, irmãos, ter essa responsabilidade para trazer esse sabor, para preservar o mundo através das nossas vidas. É isso que Jesus quer dizer, que nós não podemos andar simplesmente de aparência, mas de fato produzir sabor em um mundo, irmãos, que tem tantos dessabores. Nós somos este tempero para este mundo que estamos vivendo. Segundo lugar, Jesus começa a dizer: vós sois luz do mundo, ou seja, o cristão como luz. Qual é a característica da luz? Evidentemente que você já sabe, mas eu quero recapitular a sua mente. Primeiro, iluminar. E eu quero tecer aqui 3 características básicas: iluminação ou iluminar, trazer clareza no ambiente e refletir a luz. Então veja só, meus irmãos,
Essas 3 características eu precisaria, no mínimo, de 1 hora para te explicar, mas eu não vou se aprofundar nela. Mas uma que eu quero tirar aqui é que nós precisamos refletir, iluminar e trazer clareza nos ambientes que está em escuridade ou em trevas. Vejamos, se fazemos parte do reino de Deus, logo vivemos para Cristo e automaticamente brilharemos e refletiremos a Cristo, que é a luz do mundo. Ora, a mensagem que é da parte dele, temos ouvido. Irmão, veja só, a mensagem de Cristo ela é simples. Veja o que Cristo está dizendo para nós. Disse para os discípulos e servem para nós. Ele está dizendo, vocês são luz do mundo. O que é que Jesus está dizendo? Que o mundo estaria em trevas, que o mundo teria trevas, mas nós seremos esses luzeiros, esses astros, nós seremos esta luz que trará clareza, iluminação e refletiremos a Cristo Jesus para este mundo perdido. Em primeira carta ou epístola de João, como você queira, no capítulo 1, versículo 5, vai dizer, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Qual é a mensagem? Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Também, meus irmãos, em João, capítulo 8, versículo de número 12, a Bíblia vai dizer, Jesus é luz. Ou seja, ele diz, eu sou a luz do mundo. Vejamos, quem desfruta deste reino, meus irmãos, certamente não se omitirá. Veja, eu quero que você raciocine comigo. Se Cristo Jesus, aleluia, Deus, em 1 João vai dizer, 1 João capítulo 1, versículo 5 vai dizer que Deus ele é luz. Jesus no seu ministério disse, eu sou a luz do mundo. Olha só, se Deus é quem enviou Jesus, e Jesus veio enviado de Deus, cumprindo o que o Pai queria, cumprindo a obra do Pai. E nós, como filhos de Jesus, teremos que cumprir aquilo que Jesus deixou, a missão que Jesus deixou para nós. E aí nós precisamos refletir Jesus, que é a luz do mundo. E aí, meus irmãos, neste momento, possamos fazer uma introspectiva. Estamos refletindo Jesus? Estamos refletindo a luz de Cristo, sim ou não? Há pessoas que entendem que é luz, mas ela se omite de demonstrar, de fazer fluir e deixar que Jesus brilhe em sua vida. É preciso você observar isso. Se nós desfrutamos desse reino, se nós estamos seguindo ao Rei Jesus, certamente nós não se omitiremos. Ou seja, não se esconderemos, mas nós seremos uma luz em meio ao mundo em trevas. Pensa nisso. Jesus te levantou para ser luz. Jesus te levantou para trazer clareza nos ambientes. Se você está em ambiente, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja onde for, você é luz. Você tem a função e a tarefa de brilhar, de trazer clareza naquilo que está obscuro. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? Você precisa entender que você faz parte de um reino e agora já não mais o reino das trevas, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos tirou dos reinos das trevas e nos transportou para o reino da luz. Então você é luz, meu irmão, agora você vai trazer clareza para o ambiente. Aonde você chegar, Cristo quer esclarecer, quer trazer luz em meio às trevas. Meus irmãos, e com esta palavra eu quero dizer para você, Jesus ele te chamou para que você fosse e que você seja nesses momentos pessoas iluminadas, pessoas cheias da luz de Cristo, porque nós não temos luz própria. Eu costumo dizer que nós somos igual à lua, nós só refletimos aquilo que recebemos. Ou seja, a lua ela não tem luz própria porque ela reflete, porque a sua luz é do sol. Do mesmo jeito somos nós. Nós devemos refletir a luz que é de Cristo e que está em nós, porque fazemos parte deste reino. Quando Jesus ensina isso, Jesus logo passa para o ensino dizendo, Jesus ensina sobre a lei e o cumprimento da lei. Veja só, eu quero que você entenda isso aqui. Preste muito atenção. Veja o que Jesus nos ensinou anteriormente. Ele disse que nós somos sal da terra, luz do mundo.
Então, no versículo 17 vai dizer: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, ou seja, para abolir, mas vim para cumprir. Vejamos. Precisamos entender que a lei, né, são basicamente os 5 primeiros livros que está lá escrito da lei, né? Os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Precisamos lembrar que havia 3 categorias de lei escrito, se você for ler as Sagradas Escrituras nos 5 primeiros livros, tido como Pentateuco ou como a Torá, como você queira. Precisamos entender que existia 3 categorias de leis. E quais categorias são essas, pastor? Primeira, a lei cerimonial, que está ligada precisamente à adoração da parte de Israel. Segunda lei, a lei civil, né? Que essa era aplicada no cotidiano de Israel. Terceira lei, a lei moral, que expressa a obediência voluntária a princípio de Deus. Portanto, vejamos, meus irmãos, Cristo cumpriu a lei no sentido de dar a ela o seu significado pleno. Precisamos entender isso. Em Jesus, cumpre-se toda as Escrituras. Em Jesus, cumpre-se de fato o que Jesus está nos mostrando aqui. É o contraste, irmãos, que há, aleluia, entre o fingimento vazio de guardar somente a lei, ou só viver de aparência, ou aparentemente, mas no seu interior, era isso que Jesus estava dizendo, eles desprezavam a lei, eles vivenciavam aparentemente, e Jesus está nos mostrando isso de fato, pois os princípios, irmãos, éticos contidos nos mandamentos são atemporais. Vou repetir, os princípios éticos contidos nos mandamentos são atemporais. Jesus nos deu exemplo na prática, pois a sua vida, enquanto o seu ministério terreno durou, vivenciou tais princípios. Princípios de Deus que está fundamentados no reino, e você precisa entender esses princípios. Deste mesmo modo, devemos nos conduzir, irmãos, cotidianamente, olhando para o exemplo que é Cristo, não como os fariseus que só colocavam jugo que nem eles mesmos conseguiam carregar, mas observando Cristo, que tudo que falava ele fazia, que tudo que ele fazia ele falava, era uma vida íntegra, uma vida de cumprimento, princípios de Deus, do reino, de cumprir aquilo que o Pai ordenava. É preciso trazer essa observação para que nós entendamos. Portanto, o que Jesus está também nos ensinando é que devemos obedecer e submeter-se a Cristo, não porque somos bonzinhos ou por mérito nosso, mas porque, aleluia, temos o pleno conhecimento do que Deus fez por nós. Vale salientar que é necessário entender que não é só guardar a lei, mas vivenciar os princípios que constituem a lei. Porque, por exemplo, lei cerimonial, hoje em dia já não é mais válido para nós, porque Cristo cumpriu isso e nos, aleluia, nos deu o direito de entender isso e de vivenciar os princípios que constituiu a lei e não vivenciar a lei literalmente a lei cerimonial ou entre outras. Jesus aqui, ele está nos mostrando, né, que nós precisamos entender o princípio, os princípios que constituem, os princípios de Deus que são estabelecidos e são fundamentados e são, irmãos, autênticos. Jesus está falando e está denunciando aqui neste versículo, diz, eu vim cumprir, e está nos falando que nós devemos ser sal, devemos ser luz. Entenda que Jesus está dizendo, devemos ser. Vocês são, não é só falar, é ser. É tomar posse, é vestir a camisa e dizer, eu sou, eu faço parte desse reino. Jesus está aqui denunciando o externalismo farisaico, né? de não só cumprir regras, mas ter um coração regenerado. É isso que Jesus está dizendo. Meus irmãos, e eu concluo dizendo esta palavra, e que você precisa entender, nesta meditação, Jesus simplesmente quer que você entenda o porquê você está fazendo. Princípios de Deus, você tem que entender os princípios de Deus. Se eu lhe perguntasse nesse momento, por que você adora Jesus? Por que você serve a Jesus?
Por que você vai à igreja? Por que você louva a Deus? Você precisa entender. Não é só cumprir. Não é só cumprir tradição, não é só cumprir liturgia, é entender o que estamos fazendo. No reino, irmãos, ninguém trabalha, no reino a gente serve. Há uma diferença de trabalho e de servir, é isso que Jesus está nos ensinando. Nós não trabalhamos para Deus, nós servimos a Ele, porque entendemos por que servimos. Há muitas pessoas que vão à igreja e não sabem por que vai. Há muitas pessoas que dão glória a Deus, mas não sabem por que está dando glória. Há muitas pessoas que louvam ao Senhor, mas não sabem por que está louvando. Há muitas pessoas ali que estão perdidos, meus irmãos, porque ainda não entenderam os princípios de Deus, os princípios do reino. Nós precisamos entender o que estamos fazendo e o porquê estamos fazendo. E nada do que vamos fazer, o que viemos a fazer é mérito nosso. Isso é graça, isso é favor imerecido. Tudo que fizemos, fazemos porque Ele fez primeiro por nós. E nesta hora eu quero revelar, aleluia, esta palavra ao teu coração. Ei, você não é obra do acaso. Deus te chamou, Deus te escolheu. E você precisa entender esses princípios para executar a sua obra de modo que você entenda o que está fazendo e não fazer por fazer. Você precisa entender porque está servindo Jesus. Você precisa entender porque está lendo a palavra. Você precisa entender porque está louvando a Deus. São princípios que tem que estar autêntico na nossa alma, no nosso espírito. E isso, quando se torna autêntico em mim e você, aleluia, nada, irmãos, consegue nos tirar dessa presença maravilhosa. Nada nos consegue arrancar deste lugar, que não é simplesmente obedecer regras, cumprir regras, mas é obedecer ao Rei dos Reis, é servi-lo a Ele voluntariamente de todo o coração, é queimar por Ele, é amar a Ele. Por isso que João disse, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Aleluias. Irmãos, você precisa saber qual é o princípio de você estar andando com Deus, de que você está servindo a Ele. Irmãos, isso é muito glorioso, isso mexe com o meu espírito. É princípio de Deus. Nunca foi a intenção de Deus, meus irmãos, o homem viver com regras. Não, isso não é. Olha para o princípio, você precisa entender o princípio do reino. Quando Deus falava com Adão face a face, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer nesses dias, é falar conosco. Mas o coração do homem está tão endurecido, trilhado, mergulhado só em regras, em religiosidade, em liturgia, e estão exprimindo o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer se mover em nós, quer nos mostrar a realidade do reino, quer movimentar o reino em nós. Mas nós estamos tão impregnados com as coisas daqui, estamos tão bitolados nessas coisas, estamos tão apegados à liturgia, à religiosidade, que está faltando lugar para que o Espírito Santo mova, mas que nesta hora você abra o seu coração, você deixe o Espírito Santo mover em você e que Deus crave esses princípios do reino no teu espírito, porque você não vai ser, você já é sal da terra, você já é luz do mundo. Talvez a sua luz esteja apagada, porque antigamente, quando está falando desta luz, a luz, irmãos, era simplesmente, por isso que ele diz que não pode se acender uma candeia e colocar debaixo no alqueiro, não, mas ele coloca no velador. O que é que ele está dizendo com isso? É que aquelas candeias que era alimentada por azeite, que tinha um paviozinho, mas tinha que ter azeite, porque muita luz não está brilhando, porque falta a presença do Espírito, falta ele dar liberdade para que Deus haja em sua vida. Ele está bitolando simplesmente em letras, está bitolado simplesmente em liturgia, e está mergulhado na religiosidade. Está fazendo, já fiz a minha parte, a minha devoção, já fiz a minha obrigação. Não é obrigação, meus irmãos, e a igreja não é obrigação, meus irmãos, a gente a louvar a Deus, não, isso deve ser um prazer, isso tem que ser devoção, de ir para a igreja, de louvar a Deus, de engrandecer o nome dEle, de estar perto dEle. Há pessoas que ainda não entenderam isso, por isso que não praticam as obras de Deus, por isso que as suas obras não glorificam a Deus. Veja o que o versículo nos diz da palavra: brilhe a vossa luz, para que as vossas obras glorifiquem a Deus. Não são obras para que o homem te aplauda, não são obras para que o homem te reconheça, mas são obras que glorifiquem a Deus. A sua vida, o seu falar, o seu andar, o seu agir
tem que glorificar a Deus. Talvez nessa hora você parou para ouvir esta meditação e o Espírito de Deus está chamando tua atenção. Será que você tem levado as pessoas a Cristo? Será que as suas atitudes têm glorificado a Deus? Pensa nisso. Há momento, este é o momento de você entender porque Deus quer transformar a sua vida. Deus quer que você entenda o princípio do reino. É o princípio de Deus falar com o homem face a face. É princípio de Deus. Deus não quer que o homem viva em regras. Deus quer que o homem viva em obediência. Por isso que toda a palavra vai dizer: eu quero obediência e não sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. E obedecer a Cristo não é uma obrigação. Obedecer a Cristo não é um sacrifício. Obedecer a Cristo é uma devoção. É você amar, porque entende porque o obedece, porque Ele é Senhor. Ele é Rei dos Reis. Ele é o maior. Ele é tudo em nossa vida. Ele é a razão do nosso viver. Ele é a alegria nossa. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a raiz de Jessé. Ele é o pão que mata a nossa fome. Ele é a água que mata a nossa sede. Ele é Jesus, o Salvador do mundo. Ele é o teu Pai. Ele é o teu amigo. Então louvemos a Ele com entendimento. Você precisa entender princípios do reino de Deus. Eu concluo esta palavra dizendo que você brilhe, que as suas obras glorifiquem a Deus. Que você seja sal na terra, na sua casa, na sua família e aonde você chegar. Este que vos fala é o pastor José Marcelo e esta foi a meditação deste dia. Que Deus te abençoe. Amém.